Alô, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom, shalom. Falamos ao vivo aqui de Lajinha, Minas Gerais, Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Esse Centro de Cultura é a empresa que cuida da área teológica, de ensino bíblico, né? Nossos estudos aqui são de teologia, mas mais aplicada à área bíblica. Não é muito teologia profunda, né? Nós estamos aqui desde 1992, tem quase 30 anos, estudando a Bíblia Sagrada. E ministramos aqui vários cursos. Eu sou pastor, professor, e o Márcio Satemeri Keller Kaiser. Descendente de alemães, chegamos aqui em 1837, meu pentavô é luterano, depois presbiterianos e depois a renovação. Nós fomos batizados com o Espírito Santo em 1971 e de lá para cá estamos militando no Ministério Tabernáculo, que é uma associação religiosa. Estamos instalados aqui no Brasil em 6 estados e um missionário na Espanha. Sou professor aqui da rede estadual da Escola de Minas Gerais, da Secretaria de Educação de Minas, nas cadeiras de Sociologia e Geografia. Mas já ministramos também no Espírito Santo ensino religioso e aqui em Minas também outras matérias como História, Filosofia, temos várias habilitações. E só nada sabemos ainda, estamos aprendendo. Estamos ministrando aqui nessas aulas do curso intermediário. O curso intermediário é um curso mais voltado para liderança, para pessoas que querem aprender um pouco mais, né? Os nossos cursos aqui são básico, intermediário e bacharelado livre. Temos também mestrado e doutorados livres. São cursos que não dependem da chancela do MEC, mas também somos polo da Faculdade de Ciência e Teologia do Norte, chamada FACETEM, que ministra os cursos superiores à distância reconhecidos pelo MEC, Administração de Empresa, Pedagogia, Teologia. Nossa aula hoje é a História do Cristianismo, bloco 3. Nesse terceiro bloco da História do Cristianismo, nós vamos estudar um dos períodos mais terríveis que teve, de mais densas trevas. Parece aquela praga das trevas lá no Egito, né? Que é a praga que antecedeu a última, a 9ª praga, a praga das trevas. 3 dias de treva. Foi um período de trevas na igreja, na Europa, de maneira geral. Então vamos abarcar aqui um período dos anos 800 até o ano 1200, por aí. Então vamos começar falando na primeira aula sobre essas trevas e a perspectiva do fim do mundo, né? Então foi um período mais tenebroso da Idade Média, foi esse período aí, né? A igreja estava debaixo de densas trevas e no Ocidente, onde as trevas eram mais densas, que havia o Ocidente e o Oriente, né? O Oriente, a capital era Constantinopla, o Ocidente, Roma. Destacou-se, nesse período aqui, destacou-se uma pessoa, um príncipe que veio a ser, depois sucedeu Carlos Magno, que foi chamado Luís o Piedoso. Ele era um verdadeiro cristão, foi rei da França, porém era brando demais para os seus soldados e piedoso demais para os seus padres. E ele tinha muitas reformas em mente, queria mudar muita coisa, e ao mesmo tempo a piedade pessoal do rei bondoso tornava alvo de escárnio, zombaria, né? O povo não respeitava ele muito bem, e os seus filhos Pepino, Luís e Lutero se levantaram em rebelião aberta contra ele, e o Papa Gregório IV incitou essa rebelião, e então fizeram graves acusações, embora falsas, né? Tenham sido intimados a comparecer perante uma assembleia na cidade de Champagne, e ali foi sujeito aos atos mais doloridos e humilhantes, insultos, e puseram um capacho áspero defronte do altar, no qual fizeram ajoelhar, e desposaste do seu baudrier, da sua espada, das suas vestes reais, vestindo em lugar de tudo isso o hábito de um penitente. Fizeram a cerimônia religiosa para dar aos atos dos padres uma aparência de santidade, né? E depois disso o monarca foi aviltado, conduzido à prisão, no qual eles queriam que ele morresse por ali. Mas houve uma rebelião dos nobres e dos pobres, e do povo em geral, e eles acabaram anulando aquela pena e ele voltou a reinar. E no ano 840 ele morreu de morte natural ao fim de seu benigno, mas infeliz reinado. Cansado, o espírito piedoso do rei encontrou o descanso noutro país, né? O país celestial. Nesse tempo aí houve o princípio do evangelho, chegou a Dinamarca e a Suécia. Dois se destacaram aí nesse período aí, né? Então, assim, os esforços cristãos de Luís deram bons resultados. A Dinamarca e a Suécia foram alcançados nesse tempo aí. E
condição do rei, no caso do rei da Suécia, Herriot, abraçou o cristianismo e permitiu a pregação do evangelho nos seus domínios. O rei então acedeu, foi batizado em Mendes, porque o rei havia, nesse tempo, houve uma rebelião na Dinamarca, e o rei veio pedir apoio cá na França. E o Luís, bondoso, né? O nome dele era Luís o Piedoso, falou, vou te ajudar, mas você tem que se converter. Então foi batizado em Mendes, juntamente com sua esposa e muitos da corte, no ano 826. Quando ele voltou para a Dinamarca, ele levou consigo 2 monges missionários, que eram Ansgarius e Alberto. Esses 2 monges missionários foram os encarregados de difundir o evangelho em toda aquela região ali, depois indo para a Suécia, Noruega e outros pontos mais. E a palavra de Deus foi muito abençoada naquele tempo ali. Muitos se converteram e, então, no ano 865, foi mais tarde feito arcebispo de Hamburgo e de todo o norte por Gregório IV, foi gozar o descanso eterno cheio de honra no ano 865. Então, esse é o caso do Ansgari, que era um daqueles monges que foi levado lá para a Dinamarca. Depois se tornou um monge e acabou morrendo no ano 865. Mas, além desse evangelho ter chegado lá através do rei Herriot, desses 2 missionários, e dali eles partiram, o evangelho continuou crescendo e avançando terreno. Chegaram aos russos, aos poloneses e aos húngaros, devido em grande parte à conversão de seus respectivos príncipes, que em alguns casos parece ter sido real e acompanhada de fé que salvava. Esses 2 monges, Angarius e Alberto, zelosos monges, eles então, pela união de um príncipe pagão com a princesa cristã, como Valdomiro, príncipe russo. Então ele está explicando aqui que havia 3 maneiras que o evangelho alcançou essas regiões ali. Uma das maneiras é essa, através dos monges que foram fazendo o serviço missionário. A outra maneira é quando um príncipe pagão casava com a princesa cristã. E a última maneira é quando havia uma peste, uma fome, e aí o evangelho chegava lá porque os reis, os príncipes, né, ficavam mais humildes. O evangelho também chegou à Grã-Bretanha nesse tempo aí, que é a mais afastada de Roma, né, a ilha ali em cima da França, ali, a Grã-Bretanha, que hoje envolve a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda. A história do glorioso reinado de Alfredo é muito interessante. A piedade desse rei, verdadeiramente cristão, foi tão notável como sua bravura. Então, na Escócia também o evangelho chegou. Depois nós temos na Inglaterra, tem o país de Gales, tem a Irlanda e tem a Escócia. Então, foi um monge chamado Clemente que pregou o evangelho de maneira notável pela sua clareza e pureza. Mas a sua fidelidade trouxe inimizade de Bonifácio a ser bispo das igrejas germânicas, o qual conseguiu que Clemente fosse a Roma, onde desapareceu repentinamente. Mandaram Clemente para Roma e lá sumiram com ele. A Irlanda gaba-se da honra de ser o berço de Erigena, filósofo cristão daquela época. É considerado, por um dos escritores lá, um dos mais notáveis daquele tempo, né? Arnulfo de Orleans, Arnulfo, bispo de Orleans, parece ter sido um tanto piedoso, mas pouco se sabe dele. Um dos seus discursos lança uma luz horrível sobre a condição de Roma no seu tempo. Ele diz, deplorável Roma, tu que nos tempos do nosso antepassado produziste luzes tão ardentes e brilhantes, só produz agora as trevas lúgubres, dignas de ódio da posteridade. E do Papa ele diz o seguinte, que pensai vós, reverendos, deste homem colocado num trono elevado, brilhante de púrpura de ouro? Por que o tomais, se é destituído de amor, e apenas estás enfatuado com o orgulho dos seus conhecimentos e como um anticristo sentado no templo de Deus? E também nesse tempo aqui, desse tempo de horrores, do ano 800 até o ano 1000, nós temos a história de Cláudio, bispo de Turim, um dos mais notáveis dessa época. Foi até chamado de o protestante do século IX, né? Ele recebeu o bispado e achou que aquilo era um fardo, como o Luís o Piedoso é que havia dado a ele, o rei da França, esse bispado, no ano 816. Ele foi considerado o mais protestante do século IX. E bem merece o título, porque quando foi levado ao bispado, ele disse que encontrou todas as igrejas de Turim completamente cheias de imagem, vis e malditas, e por isso começou a destruí-las. Segundo ele mesmo diz, aquilo que todos estavam adorando estritamente. Portanto, acrescentou, aconteceu que todos começaram a injuriar-me, e se não fosse o Senhor ajudar-me, ter-me-iam engolido. Falou de modo fortíssimo contra a adoração da cruz, dizendo que Deus ordenou aos homens que levassem a cruz, e não que adorassem a cruz, né? Cristo foi pendurado na cruz, mas isso não quer dizer que teria que adorar a cruz.
Fosse assim, então, se todo lugar que Cristo tocou tivesse sido adorado, ele sugeriu então que adorasse a manjedoura, os coeiros, né, que Jesus usou, os botes de pesca, onde ele deitava e dormia, né, o burrico que ele andou para chegar em Jerusalém. Então ele diz, então, isso era ridículo, mas para ser lamentado do que para apresentado por escrito. E também nesse tempo aí contestou as peregrinações a Roma, que muitos falavam que equivalia ao arrependimento, né? Quem peregrinasse a Roma recebia arrependimento. Então ele combateu essas peregrinações e disse que nem Daniel e Jó, está na Bíblia, né? Nem que Noé, Daniel e Jó estivessem intercedendo, Deus ia ouvir. Como é que o simples fato de estar sentado na cadeira de apóstolo de um bispo de Roma poderia dar essa prepotência para perdoar pecado ou arrependimento, né? E a influência de Cláudio foi sentida muito naquela área só ali, foi muito limitada só ali, não houve uma divulgação por toda a Europa, né? Então, por meio de tantas trevas, não se pode esperar que seus adeptos fossem muitos. E isso começou a chamar a atenção de Roma, né? E assim incitou os príncipes de lei contra eles, e assim vemos que foram expulsos do país e obrigados a se refugiar nas montanhas próximas, onde fora da influência papal progrediram como nunca. Eram tempos tenebrosos, realmente esses anos de 800 até o ano 1000 foram tempos tenebrosos, né? Eram trevas tão espessas que facilmente se podia sentir. É como aquela praga nona do Egito, você sentia as trevas, né? Nesse tempo aí, no Concílio de Paiva, no ano 850, foi necessário ordenar sobriedade aos bispos e proibido de conservar cães e falcões para caça e de terem vestimentas ricas simplesmente para fazerem vistas. Os bispos estavam pensando que ele era um soberano, né? Queriam mandar em tudo, inclusive mandaram os governos temporais. E então a iniquidade foi abundante naquele tempo. E outro que era bispo afirmou, quase que não encontro um homem capaz de ser ordenado bispo, nem um bispo capaz de ordenar outros. Quanto aos papas, basta dizer que um deles, Estevão VII, foi estrangulado, ocasionando a sua morte a seguinte observação: ele entrou no aprisco como um ladrão, e foi justo que morresse pelo cabresto. Sérgio III, outro papa, segundo o testemunho de um cardeal, era um escravo de todos os vícios, e o pior dos homens. João X subiu ao trono por interesse da prostituta Teodora, sendo depois assassinado por influência da filha dela. E finalmente um mancebo de 18 anos, que abriu o caminho à força para o trono papal, tomou o nome de João VII e mandou tirar os olhos do padrinho. Bebia a saúde do demônio, jurava pelos deuses pagãos, quanto julgava os dados, jogo, e foi morto numa rixa na meia-noite do ano 964. Então, a degeneração era geral, era a idade das trevas mesmo, né? As 1001 noites. Novos males apareceram, e começou a aparecer relíquia, pedaço de anja, pedaço de pena de asa de anjo, pedaço da arca de Noé, relíquia para tudo quanto é banda, muita fraude, muita mentira. Ainda apareceram os tais de decreto de Isidoro, que pretendia se crer que serem decretos importantes e santos, de tempos antigos, da era primeva da igreja cristã. Uma coleção de erros, são tantos que saltam aos olhos. Pretendida citação dos papas foram tiradas da tradução latina, escrita por São Jerônimo no ano 300. Então, por esses tempos aí, tudo isso virou normalidade, né? O Papa, é claro, adotou e não teve escrúpulo de afirmar aos bispos da França que os decretos tinham sido muito antigos em Roma, sobre os decretos chamados decretos de Isidoro. Mais invenções apareceram. Apareceu a tal de instituição do Rosário, que é aquele contazinho, né, que você vai contando na Ave Maria. Apareceu a coroa da Virgem Maria. O arcanjo Miguel, saiu uma notícia de que ele celebrava missa todas as segunda-feira, e aí foi aquela loucura, né, para tudo quanto é banda, e o clero aproveitou a ignorância do povo para ir obtendo cada vez mais riquezas e recursos, né? Aí, nesse tempo também apareceu a doutrina da transubstanciação, que foi inventada por um tal monge chamado Pascasio de Radibert, que só depois de 3 séculos depois, com o Papa Gregório VIII, que é o Hildebrand, que ele ia se tornar um dogma, né? Ele asseverou, esse Pascasio, que o pão e o vinho da Eucaristia eram convertidos no corpo e sangue de Cristo, e fundou essa nova doutrina, dizendo que você tomava e comia o corpo de Cristo, né? Então, é um tempo de pânico, um tempo que seria impossível descrever tantas coisas terríveis, negras e tristes trevas. O espírito dos homens repete de preguiça, uma coisa terrível. Esse é o tempo que nós estamos falando dele aqui nessa aula, então. Voltamos na próxima, fica na paz, tchau, tchau.